Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Estamos de volta ao programa Entre Elas e Deus, na Rádio Cristo para Todos, que sempre é uma boa companhia para você, buscando ser uma boa companhia, e o nosso programa, principalmente, uma boa companhia para as mulheres, falando sobre assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia, e a gente já agradece pela participação de vocês, quem está conectado pelo Facebook, pelo YouTube, nos canais da Rádio Cristo para Todos, e já deixa aí o seu like, compartilhe também esse programa com outras pessoas para aumentar a roda de conversa aí. Eu, Aline Coller, estou sempre junto da minha querida amiga Silmari Carvalho. Legal. Eu fiquei pensando, você falou em roda, eu já me lembrei roda de chimarrão, mas eu não tomo chimarrão? Não toma? Não. Tomo chá. Tá ótimo. Chazinho. Nesse bom. frio é ótimo também. Sim, funciona. Funciona. Então, com chá, chimarrão, café, o que seja, todas e todos são bem-vindos aí para conversar conosco. Exatamente, fazendo companhia para nós duas. Isso mesmo. Né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que está no livro volume 2 do Elas Falam de Deus, editado pela Hora Luterana, em que está à disposição, à venda, e são meditações muito bonitas, muito bacanas, algumas um tanto reflexivas e até pesadas, no bom sentido do termo, eu acho, né? Mas importantes. Acho que sim. Que ficar melhor. Eu ia dizer assim que realmente é de fazer se pensar. É isso. Dá até um medinho quando a gente lê ela. Então preparem-se. Lá vem o texto. Então, a devoção de hoje fala sobre o tema Escolha salvar o seu filho. Está baseada em Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 9. E o versículo destaque é o versículo 7, onde diz: Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Há pessoas que dizem: prefiro deixar que meu filho escolha a própria religião depois que crescer. Você já deve ter ouvido alguém falar assim. Você mesma já falou ou pensou isso? Tomara que não. Para alguns pode soar como uma atitude politicamente correta. Pode até ser, mas não é uma decisão de uma mulher cristã sábia. Cabe aos pais, aos responsáveis pela criança mostrar o caminho pela qual ela vai trilhar. Por acaso alguém deixará a criança escolher a escola em que vai estudar, ou então a casa em que quer morar? A Bíblia comprova a grande responsabilidade de quem tem uma criança para educar e a deixa se perder. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for o culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Isso está escrito no versículo 6 de Mateus 18. Que palavras duras, não é? Porém, mais duro e triste será ver a vida de uma criança ser perdida por causa de quem a colocou no mundo ou era responsável por cuidar dela. Afinal, quem não quer dar o melhor aos pequeninos, garantindo a eles alegria, saúde, vida? E a vida eterna é com certeza a melhor herança que se pode deixar. Caso alguém esteja agindo errado, fale com a pessoa em secreto. Mostre o caminho certo. Deus nos chama a fazer isso com amor e para ajudar a quem está errado. Afinal, Jesus, que é o único caminho para a vida eterna, precisa ser seguido ainda nesta vida. E o trajeto deve ser trilhado por cada um, individualmente. Mas certamente será maravilhoso se por sua ajuda alguém voltar a andar na direção certa. Lembre-se que pode ser difícil mudar o mundo, mas você é capaz de mudar o mundo de alguém. Oração. Deus, agradeço por ver que em Tua palavra Tu mostras o quanto nos amas e quer que sejamos Teus, desde a infância. Ajuda-me a mostrar o caminho da salvação a quem ainda não se deu conta de que esse é o passo mais importante da vida. Por Jesus. Amém. E essa devoção foi escrita por Aline Coller Albrecht. Você, no caso. Esta que vos fala. Mas eu lembro que quando esse texto veio para que eu escrevesse, né, a convite da Hora Luterana, ao contrário dos outros textos do primeiro volume, esse foi um texto passado por eles. E nossa, quando eu li ele assim com mais
afinco, né, com mais detalhar, realmente eu me dei conta da importância e do peso, da responsabilidade que nós temos, né, ao conduzir as crianças aí pela vida. E você já tinha o Rafa? Pois é, eu tenho que olhar ali. Então, é de 2017 então, a edição do livro. Já tinha, o Rafael era pequenininho, era bebezinho, né? Ele nasceu no final de 2015. É isso que eu estava pensando, eu já estava com esse olhar de mãe. Esse texto já foi escrito com olhar de mãe. E duro, né, Aline? Se a gente Sim. vai pensar nessa responsabilidade, né? A gente lê sempre esses textos antes de vir para o programa. E eu lendo esse texto, o Júnior uma vez eu falo assim para ele que ele teve a ousadia de me fazer a seguinte pergunta: se eu preferia, e a gente só tinha a Silvia na época, que Deus levasse a Silvia pequena, ela tinha 3 anos mais ou menos nessa época, ou se eu preferia que a Silvia vivesse muitos anos ao meu lado, mas que no final da vida dela eu soubesse que ela não tinha ido para o céu, que ela tinha se desviado. Mas que pergunta para se fazer, por favor. E não para uma mãe, né? E aí eu sempre falo para ele, eu falo, você teve a ousadia de me fazer essa pergunta. E você sabe que eu demorei para responder. Sim. Porque... eu brinco, mas é sério, né? É algo realmente, nossa. E você fica pensando, gente, mas como assim? Eu não quero que minha filha morra. E aí, ouvindo esse texto, você já pensou se no meio do caminho isso pode acontecer, do teu filho se desviar por alguma coisa? Aqui é muito claro, né, que façam com que as pessoas me abandonem. Uhum. E a gente corre esse risco de de ser pedra de tropeço na vida das pessoas. E aí eu assim disse que eu com muita, né, aquela coisa, eu lembro assim de eu responder chorando para ele isso. Eu falo, né, que Deus a levasse, mas que eu tivesse a certeza de que ela estava. Mas é um negócio assim terrível. Sim. De você responder. E eu falo assim, isso foi uma coisa muito hipotética para mim. E aí às vezes eu me paro e penso que tem quantas mães que realmente estão nessa situação. E que realmente para uma mãe cristã é uma resposta super difícil, mas é algo que é um natural, é ter essa esperança, essa certeza, esse consolo de que depois, pela eternidade, vai estar junto, né, com seu filho no céu. Então, realmente, a gente vê assim, quando infelizmente isso acontece com mulheres conhecidas, e que é o consolo mesmo que só Deus pode dar é esse, de que lá no céu, né, o seu filho, sua filha vai estar esperando para o reencontro, né, no céu. E a gente tem vários testemunhos, né, que a gente já conversou durante nossos programas, de mães que já perderam seus filhos, e não importa com quantos anos. Não importa se eles eram pequenos, se eles eram adolescentes, se eles eram adultos. Para uma mãe perder um filho, não existe, acho que, dor maior nesse mundo. Mas é essa certeza de que realmente está nos braços de Deus, é o que acalenta e é o que não é que acalma, né? Porque eu acho que essa dor, ela nunca é aplacada, mas ela vai sendo dissipada e vai mudando, né, com o tempo. E por outro lado, essas mães, né, que às vezes, como ali o texto diz, né, não se dão conta e acham que estão deixando seus filhos terem a liberdade de escolher o melhor caminho que eles acham que é o melhor caminho. Eu acho que é duplamente triste, porque além dessas mulheres não estarem, né, se dando conta de que realmente é o caminho mais importante a ser trilhado na vida, que vai levar para a eternidade. E o segundo ponto é que essas mulheres também estão perdidas quanto à sua salvação. Elas também não têm certeza qual é o melhor caminho para elas, porque aquela mãe cristã que tem essa convicção de que só Cristo
salva, ela já sabe que esse é o melhor caminho. Vai passar o único caminho. Vai passar essa certeza para o filho. Então, assim, e essa é uma fala muito recorrente na sociedade por aí. E que a gente, às vezes, se sente assim até um pouco, né? Poxa, mas será que eu vou responder o que realmente deve ser respondido? Então, por isso até que eu coloco ali de a gente, às vezes, conversar em particular com a pessoa, tentando orientar, porque se você está numa roda com mais amigos, às vezes é difícil. Claro, você vai colocar a sua visão, mas não buscando também confrontar ou atacar a visão das outras pessoas. Mas se é uma pessoa que é querida para você, que é um amigo, uma amiga, eu acho importante falar sobre isso, porque realmente a pessoa também não está sabendo qual é esse passo importante da vida aí, né? Verdade. E, nossa, eu não sei se você já teve isso, de ouvir alguém falando assim. Não. A gente às vezes, né, que transita assim por vários ambientes, e eu já passei por várias cidades, eu já ouvi pessoas, né, amigos falando assim, eu vou deixar que ele escolha, não vou batizar agora, vou deixar que escolha quando for grande, entender das coisas, né, quando ele mesmo souber, ou ela mesma souber qual é o melhor caminho, qual é a melhor religião seguir, o que ela vai querer seguir, né, ou até mesmo hoje em dia a gente vê, tem uma reportagem que eu li, a gente já falou sobre isso, né, questão dos jovens, que muitos estão... Sim. Tem a sua religião, juntam muitas coisas, mas não tem uma religião, né, em si, e com isso também eu acho que não tem aquele compromisso, né, do estar caminhando junto, também é perigoso, porque uns aos outros a gente vai se fortalecendo. Sim, é aquela coisa da centelha sozinha, né, que ela se apaga. E isso é um assunto que a gente não fala, Aline. Porque, pensando assim em mim, né, isso tá tão enraizado, mesmo eu vindo de uma outra denominação, né, por ser católica antes, hoje já sou luterana, já sou mais luterana do que fui católica, mas isso está tão enraizado em mim, de que realmente é importante eu estar numa igreja, eu participar de uma congregação, eu estar envolvida, de levar as minhas filhas, né, para esse mesmo caminho, que eu nunca parei para pensar em algo diferente, de não ser dessa forma. Eu fui criada assim, é aquela coisa assim, não tive escolha. Óbvio, depois tive, né? Sim. Tanto que hoje eu sou luterana, mas meu pai e minha mãe me batizaram, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, tudo. Eu não tinha essa coisa assim de, hoje tem missa, você vai se você quer. Não! Você vai levantar e você vai para a missa com a gente. Então, eu tive isso, e hoje eu procuro trazer isso para as meninas. Eu estava até conversando com a Silvia e com a Júlia, agora, por esses dias, falando sobre isso, e aí a Silvia falou assim, mãe, eu já estou cansada, acho que não estou mais em idade. Eu falei, você não tem escolha. Você vai, né? Porque você precisa. E a gente está vivendo num mundo de tudo ser muito rápido, de tudo ser para ontem, de que realmente você precisa fazer isso agora, porque senão depois você não vai mais ter tempo, e as coisas vão mudando muito rápido. E eu falei para a Silvia, eu falei, não, isso precisa, você precisa ir. Né? O pastor até no sermão de sábado falou isso, né, que a gente precisa fortalecer a nossa fé, e estando na igreja, não é assim, Deus está comigo em todos os lugares? Sim, mas a minha fé ela é fortalecida na palavra e com os sacramentos. Então eu preciso realmente estar ali dentro da igreja para que isso seja realmente aquecido, né, em mim, essa fé. E eu acho que a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos. Já falando, olha, eu estou muito nessa coisa de pegar os programas, mas é que eu vou falando e eu vou lembrando, né? E parece que a gente está sempre batendo na mesma tecla. E se vocês não assistiram, podem assistir vão todos buscar na playlist. É verdade, está tudo ali. De que nós somos exemplos para os nossos filhos. Se eu não gosto de ir na igreja, se eu falo mal do pastor, se eu falo mal da minha igreja, se eu falo mal do culto, o que eu estou mostrando para o meu filho? Como eu vou mostrar para ele que é importante, que é bom a gente estar ali na igreja? Eu até encaro esse texto como essa pedra de tropeço que a gente é nesses momentos, né? Quando a gente dá um mau testemunho do viver em família da fé para os filhos, acaba dando esse exemplo que desvia do rumo também, né?
Porque, assim, nós somos famílias pastorais. Hoje você não vive isso e eu vivo mais ou menos, né? No sentido dos maridos estarem o tempo integral numa congregação. Sim. Mas a gente não quer que os nossos filhos vivam dentro da igreja. Pensando em congregações que têm culto, pastores que dão 3, 4, 5 cultos por finais de semana. Mas os nossos filhos precisam gostar da igreja. Eles não precisam tomar um chá de banco para ficar o tempo todo. Mas eles têm que amar a igreja e ir por amor. Né? Eu falei essa coisa da Silvia, você não tem escolha, porque por enquanto eu acho que ela precisa ter um empurrão para que daqui a alguns anos ela diga assim, não, eu tenho a necessidade, eu sinto prazer em ir. E isso às vezes a gente percebe que é só pela nossa insistência, persistência que eles acabam aprendendo. E às vezes nem nós mesmos temos esse gosto, Exatamente. né? Às vezes é domingo cedo, tá chovendo, tá caindo o mundo, tá frio. Então, faz parte, mas é aquele compromisso mesmo, né? É o colocar em primeiro lugar, é o estar no convívio. E é tão bom, né? É tão bom ter isso. Assim, que realmente para nós acaba sendo mais o dia a dia, e a gente não se dá conta de como é bonito esse testemunho, e às vezes é importante para pessoas que não têm, né, esse dia a dia na congregação, não tem uma família da fé, às vezes não tem nem amigos, dependendo da cidade que você tá, tem amigos seus que não tem uma rede de amigos, de apoio que nós, como congregação, como irmãos em Cristo, como igreja, temos e que é tão natural. Né? Então, realmente vários pontos a se pensar. E eu até queria ler o texto todo, porque ele é muito interessante e ele reforça isso, né? Não é algo que a gente aqui está falando. E realmente é muito forte isso. Então, Mateus 18, 1-9. Olha só. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho, fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. Mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. Que coisa, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E é bem isso, a gente se apega ao aqui e agora. Né? É a pergunta que o pastor Valdemar fez para você, né? A gente se apega a esse mundo aqui, a esse plano aqui, e esquece que após, né, o que vem depois da morte, que é a vida eterna, isso sim é o que realmente é para sempre. É o mais importante de tudo, né? E ali, então, tu vê, às vezes os nossos filhos, né, crendo, a gente acaba sendo a pedra de tropeço, coitados de nós, né? E depois vai chegar um momento que não tem mais volta. Né? Então, assim, ainda estamos em tempo, vivemos no tempo da graça. Né? Então, nós estamos em tempo de voltar ao caminho correto, de trazer, né, pegar ali o cajado, buscar a ovelhinha que está perdida e trazer de volta para o rebanho, para o caminho correto. Porque é o tempo que a gente vive. E vai chegar o dia que não vai ter mais esse tempo. Então, a gente precisa realmente cuidar e persistir. Eu acho que é uma coisa que a gente percebe muito hoje, né? A desistência das coisas. Você não conseguiu, não deu certo, vamos passar para outra e esquece que realmente a gente precisa persistir nisso, né? Em trazer realmente os nossos filhos para perto de Jesus.
até em relação às igrejas. Ah, não deu certo isso, não gostei daquilo, vou trocar. E a gente esquece que não vai ter igreja perfeita. A IELB não é perfeita. Exatamente. Né? Por quê? Porque a IELB é feita por seres humanos, pecadores que precisam do amor de Deus, que claro, né, somos cristãos, mas tem suas falhas. Então nenhuma igreja vai ser perfeita, nenhum pastor vai ser perfeito, nenhuma congregação vai ser perfeita. E é importante a gente né, se colocar também à disposição para buscar ajudar nesse sentido. Verdade. E um outro ponto que eu vejo que pesa muito, principalmente para avós cristãs, é quando seus filhos ou filhas já cresceram, casaram, e aí rumaram por um caminho que às vezes é bastante distante da fé cristã, e essas avós têm o seu coração muito apertado por conta disso. É verdade. Né? Eu soube de uma história, inclusive, de uma avó que queria fazer o batizado do seu neto escondido, no banheiro. Eu acho que até fez. Eu não quero agora, claro, não vou citar nomes, mas você já pensou que forte isso, uma avó precisar fazer o batizado do seu neto porque o cônjuge ou o próprio filha não concorda em batizar a criança, né? Ou que há outros relatos também de avós que querem ensinar músicas da escola dominical, músicas de Jesus, e que um dos pais, os filhos não deixam, né? Ou o genro, a nora não deixa. Fica bravo. Material, né? Os próprios livrinhos, né? Bíblia. Isso assim me aperta o coração, porque a gente vê essa questão que a gente falou do exemplo, e a Bíblia diz, né? Ensine a criança no caminho, esses pequeninos. Se a gente não acreditar em Deus como as crianças, né? A gente nunca vai ter o reino dos céus. E é bem isso, às vezes nós, né, nessa busca pela sabedoria, pela riqueza, por entendimento, por saber das coisas, a gente acha que está sabendo muito. Eu falo a gente porque eu não quero também, né, às vezes a gente passa por isso. A gente coloca outras coisas como se fossem mais importantes, né, e esquece que justamente, nossa, isso tudo se vai. E aí é a vida eterna que conta e a gente está se perdendo, derrapando, escorregando e fazendo os nossos filhos, né, tropeçarem. Então, assim, se você é avó, né, tia, madrinha também de alguma criança, de algum jovem ainda, busque com amor falar. E essa passagem bíblica, ela é muito forte, mas ela é um bom caminho para começar uma conversa difícil, mas necessária. E até porque, né, Aline, a gente sabe que vamos pensar nesse exemplo que você citou, né, dos pais educarem os filhos, e aí quando eles têm filhos, eles não estão ensinando a mesma coisa, né, porque, só que aí você falou isso, né, de que realmente é um texto bom para se começar, porque a semente está ali. Sim. Ela está plantada. Então, quem sabe falta aquela coisa de desembaçar o vidro, de tirar a sujeirinha que está ali atrapalhando, para que olhem com mais clareza para isso, para que realmente vejam a importância de você estar ali junto na fé. E essa pergunta, volta ali para o que o Júnior me falou, assim, você já pensou de você, né, eu confio em Cristo como meu Salvador. Então, a gente sabe para aonde isso vai me levar. E aí você saber que você vai morrer e você não vai encontrar os teus entes queridos no céu, é de cortar o coração. Você, quando estava falando e lendo o texto, eu lembrei um pouco do que nós conversamos sobre, você falando e contando da avó Júlia, eu fiquei pensando nisso, eu falei, pensa assim, a tua avó viveu na igreja, e hoje ela vê os teus filhos, os bisnetos dela, trilhando esse mesmo caminho. O quão alegre isso é, o quanto isso traz de felicidade realmente em saber que o que ela passou para tua mãe, de geração em geração, isso está seguindo, está se perpetuando, está mostrando o quanto Deus é bom e quantas bênçãos a gente tem na nossa vida. E aí você também vê o outro lado de quem não tem isso, de quem sofre, e deve ser muito triste isso. Por isso que a gente ouve muitas mães e muitas avós, né, o relato de que
oram constantemente para que seus filhos voltem para esse caminho, né? E é o nosso pedido. Eu acho que assim, nós como mães, a gente precisa realmente orar e pedir a Deus todos os dias para que os nossos filhos não se desviem. Né? O mundo está assim, com muitas coisas atraindo isso para que ele se desvie e que seja muito mais atraente do que, não vou sábado no culto porque eu preciso ir para uma festa, para uma balada, é um compromisso mais importante. Não pode, isso a gente tem que tentar mudar esse olhar. Não queremos deixar eles enfiados dentro da igreja, que seja só isso a vida. Não é, a gente sabe que não é. Mas eles têm que colocar realmente em primeiro lugar Deus. E dá trabalho. Muito, né? Muito trabalho. Às vezes é muito mais fácil dizer assim, vou deixar livre, né? Não vou me preocupar com isso agora, não é tão importante, eles que escolhem, ou, né, quero deixar na liberdade, você acha que está fazendo isso corretamente, mas não. E o educar no caminho dá trabalho, porque é um esforço seu também de se abastecer da palavra, que é importante para poder ter munição, no bom sentido, estar com seu coração cheio para repassar isso para os seus filhos. Mas realmente é recompensador, né? Como você disse, vó Júlia vendo os netos e bisnetos e né, a família poder ir junto na igreja, isso realmente não tem preço que pague. E me marca muito, teve um Dia das Mães, que eu ainda era criança, lá em Santo Ângelo, e a esposa de um pastor, ela se emocionou muito na homenagem, ver os filhos ali, e ela falou por que ela estava chorando. Ela disse, porque não tem presente maior para uma mãe do que ver os seus filhos aqui louvando a Deus no Dia das Mães, né? E esse é um presente realmente que vale a pena, né? Eu lembrei da minha sogra fica toda orgulhosa quando ela está indo para o culto com as netas, né? Ou quando está aqui, ou seja, lá em Guarapuava, você consegue sentir essa felicidade e ver a felicidade no olhar, dizer assim, vamos para a igreja? Vamos, vó, sabe? E tanto que a gente vê muito no Dia das Mães, às vezes famílias que não participam muito, né? Mas que justamente os filhos e filhas fazem aquele esforço para estar junto com sua mãe, porque sabem que aquele é um presente valioso para sua mãe. É verdade. Então, né, que isso assim sirva também de lição para nós, mães, hoje, de nos esforçarmos por nos abastecermos com a palavra de Deus, por escolhermos esse caminho, sim, não deixarmos que os nossos filhos pequenos escolham, né? Eu fico imaginando, e agora uma mensagem bem clara para você aí que está naquele dia a dia, assim, escolhendo a agenda dos filhos, natação, inglês, música, esportes em geral, futebol. Oi? Um pouquinho, travou um pouquinho. Travou? Pode repetir, sim? Só travou, voltou já. E agora uma mensagem bem direta para você, pai e mãe, que está nesse turbilhão de opções aí, querendo escolher, né, o melhor esporte, a agenda do seu filho, a programação da semana. Esportes, inglês, música, teatro, lutas marciais, tem de tudo. Tem várias opções, línguas em geral, e às vezes deixa de lado essa parte da religião, né, essa parte do caminho em que a criança vai trilhar. A gente se preocupa muito em ter filhos que são inteligentes, escolhe a melhor escola, faz sacrifícios, às vezes, para ter os filhos aprendendo determinadas funções e tarefas, atividades, e esquece que o mais importante é o caminho da salvação. É onde o seu filho vai estar depois que nada do que ele aprender para executar aqui no mundo vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é realmente a fé que ele tem e que a gente sabe que é a fé em Cristo Jesus que vai dar para ele esse passaporte para viver eternamente com você no céu. É verdade. E uma coisa assim que eu procurei fazer e não me custou nada ali. Nada. Era no final da noite, antes das minhas filhas dormirem, depois de toda a rotina que toda criança tem, era sentar com elas ou deitar com elas na cama e orar. E deixar que elas orassem. Esse contato, tem até a musiquinha da Eliane que eu lembrei agora, que o telefone do céu é a oração. Sim.
é o momento delas poderem conversar com Jesus. É o momento delas poderem realmente abrir o seu coração e dizer assim, cuida de mim, Jesus, eu estou aqui. E que para que elas tenham essa intimidade com Jesus, para que elas olhem para Deus, para Jesus como um pai de amor, que está ali pronto sempre com seus braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, para dar aquele colo quando a gente precisa de cuidado, mas também para nos abraçar em momentos de felicidade. Então, assim, esse momento com as meninas, para mim, foi marcante e é marcante até hoje. Porque quando eu ouço, e eu vou trazer o teu exemplo aqui, quando eu ouço o Rafael ou o Teodoro orando na igreja, o Pai Nosso, qualquer, né, uma oração assim que você escuta o amém deles, na hora me vem as minhas 2 meninas pequenas exatamente fazendo a mesma coisa. Então, para que realmente elas tenham intimidade com Jesus. Isso é uma coisa assim que foi uma coisa muito importante para mim, e eu vejo assim, e não é aquela coisa assim, me orgulhar disso e dizer assim, poxa vida, eu ensinei. Não, é para que realmente elas amem a Deus de todo o coração. E às vezes a gente acha, mas é tão pequenininho, não vai entender, não compreende, que nada, né? E o Espírito Santo é cheio de poder. O Teodoro tem 2 aninhos, e o Rafael também já era assim, né? Gostava de contar as histórias e cantar as musiquinhas, mas essa, para encerrar, vou precisar contar. O Teodoro hoje, ele veio, pegou um cajado, ele disse, eu sou um mago, e você é Maria com Jesus, ele disse. E veio ele, né? Oi, Maria, eu quero te dar um presente. Onde eu estaciono isso aqui? Era o cajado dele. Onde eu estaciono isso aqui? Deixou o cajado, deu o presente. Eu disse, olha, ouro, né? Ele, sim, é ouro. Ele disse, me dá Jesus, eu vou cuidar dele enquanto você trabalha. Olha só. Eu achei fantástico, porque ele transpôs, né? Ele contemporaneizou. Exatamente. Ele sabendo que eu trabalho hoje, né? Então ele ia cuidar do menino Jesus para que eu pudesse trabalhar. E é assim, né? Nos dias de hoje continua sendo importante, continua sendo o passo mais importante da vida dos nossos filhos, das nossas famílias, seguir pelo caminho da salvação em Cristo Jesus. É verdade. E não importa quantos anos eles tenham. Sempre é tempo de recomeçar. É verdade. Né? Esse caminho, ele ainda pode se endireitar esse caminho ali para não se desviou um pouco aqui, mas volte para esse caminho até quando Deus chamar, né? Exatamente. E que todos nos encontremos no céu. Amém. Que assim seja. Legal. Obrigada por vocês que estão aí conosco nessa conversa. Curtam, compartilhem essa mensagem com todas as pessoas que você gosta. E a gente se alegra muito em ter vocês aqui conosco no programa Entre Elas e Deus. Beijo carinhoso. É isso aí, até quinta-feira que vem. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.